Boa noite a todos. Me avisem aí se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Tem um bebê dormindo aqui, mas se precisar eu falo mais alto. A última live que eu fiz ela acordou, então eu espero que dessa vez ela não acorde. Mas se vocês quiserem eu falo mais alto, tá? Só me avisar aí. Então vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentar, porque muita gente não me conhece aqui. Meu nome é Luísa, eu sou mãe de uma menina de 1 ano e 5 meses e sou médica veterinária. Na verdade, eu não tenho atuado com a medicina veterinária, porque logo na gestação eu descobri sobre a higiene natural e logo que eu descobri já fez completo sentido pra mim. Então eu já sabia que eu iria começar a praticar desde que minha filha nascesse. E aí minha filha nasceu, naquela primeira semana, né, do bebê, eu não sabia nem segurar neném, tinha gente em casa também, então eu não me sentia à vontade para começar a praticar, então eu esperei uma semana. Assim que todo mundo saiu de casa, que eu estava eu, meu marido e minha filha sozinhos, eu comecei a praticar. Mas aí, como eu disse, né, eu não conhecia bebê, então eu não sabia nem quando o bebê queria dormir, nem quando o bebê queria mamar, não sabia segurar um bebê, eu não entendia nada de bebê. Então foi uma confusão muito grande, porque dizem aí que tem uma lista aí de sinais que os bebês podem dar, né? E um deles é, por exemplo, se espremer. E pra mim o recém-nascido espremia o tempo todo. Então eu levava minha filha no banheiro o tempo todo. E chegou um momento que era irritante pra ela, era frustrante pra mim, porque às vezes ela não queria realmente ir no banheiro. E eu achava que ela queria, então eu ficava levando, e era uma confusão enorme. E aí eu falei, bom, aí eu dava um passo pra trás, falei, vamos com calma, né? E fui tentando descobrir esse negócio sozinho. Mesmo consultando todas as informações disponíveis gratuitamente e até as informações pagas em português, eu senti muita falta de como fazer realmente, como que eu vou pôr essa coisa em prática, né? Eu já entendi que faz sentido, mas como eu ponho em prática? E aí, bom, continuamos, né? Eu achava que era isso que tinha disponível, né? Então continuamos praticando até que virava e mexia, a gente tinha uma pausa ou uma regressão, ela começava a recusar o pinico. E aí eu falei, gente, não pode ser assim. Tem que ter um jeito mais fácil, né? Não tem que ficar adivinhando como é que funciona essa tal de higiene natural. E aí foi que eu comecei a pesquisar em outras línguas. E aí eu conheci a Andrea Olsen, que é a responsável pelo Go Diaper Free, que foi onde eu me formei como consultora. Ela é mãe de 6 bebês, que ela pratica desde o primeiro bebê. E ela escreveu um livro sobre higiene natural, que chama Go Diaper Free. E também escreveu um livro sobre desfraude, que é super legal também. E a partir do momento que eu entrei em contato com essa informação, meu mundo clareou. Ela dava um passo a passo, simples e prático de como praticar. Algo que eu nunca tinha visto. Eu falei, gente, é tão simples, é algo tão simples. Por que não falam assim, não dão um passo a passo? Gente, é assim, ó, faz isso, pronto. A partir do momento que eu entrei em contato com isso, as coisas começaram a fluir de uma forma muito tranquila. Desde então a gente não teve mais nenhum problema. Depois de meses e meses e meses, a gente não teve mais nenhum problema. Normalmente a criança, ela vai, conforme ela vai crescendo, ela vai mudando as preferências dela, de como ela quer se sentar, de como ela quer ir, em que lugar que ela quer ir. E a gente precisa ter esse jogo de cintura, de perceber isso e mudar junto com ela. Então eu consegui entender como que funciona esse processo. E é isso aqui que eu vou trazer para vocês. É esse passo a passo de como funciona, de como a gente vai pôr em prática a higiene natural. Eu sou uma pessoa visual, né? Então eu preparei uma aula, deram mais de 20 páginas. Aí eu falei, não, gente, isso aqui vai dar uma aula de 2 horas, eu vou ter que resumir. Então eu vou falar mais o básico aqui pra vocês, mas ainda assim vai dar um panorama bem bom, assim, uma substância bem boa pra vocês começarem a praticar, tá? A partir daqui vocês vão poder sair e já vão poder começar a praticar com o filho de vocês, tá bom? Então, basicamente, existe o que a gente chama de o básico, que é a base, é a fundação da prática mesmo, é da prática. Aqui eu não estou falando de filosofia, eu não estou falando do histórico, eu estou falando da prática. Então,
Então vamos lá. Então podemos dividir em parte 1 e parte 2. A parte 1 a gente vai observar o nosso filho. E a parte 2 a gente vai começar realmente a posicioná-lo ou a sentá-lo no pinico, enfim. Então, a parte 1, o primeiro passo é observar. Aqui a gente vai fazer o momento que eu sempre falo nos stories, o momento de observação sem fralda. Aqui ele pode ser com fralda, no sentido de uma proteção, por exemplo, para recém-nascidos, pode ser peladinho, tá? Sobre uma superfície absorvente, aqueles tapetinhos higiênicos, até mesmo descartáveis, que se compra para pessoas incontinentes ou para parto em casa, né? Eu tive que usar um desses tapetinhos em casa, então você pode usar um desses, pode colocar toalhas, cobertores, enfim, e colocar algo para absorver se o bebê fizer xixi ou cocô, tá? Ou você pode fazer assim, que a gente fala de estilo sumô, que é como se fosse uma fraldinha, pode ser um absorvente de fralda mesmo, ou uma fralda creme, com um elástico, um cinto de fralda. Aqui no Brasil é meio difícil de encontrar, mas você consegue encontrar na internet. As americanas até elas importam, tá? Isso, então você consegue encontrar ou você consegue fazer em casa. Posso depois até fazer um tutorial de como se faz, isso aqui é muito fácil. E é uma forma muito prática de você conseguir observar o xixi e tirar, para levar e posicionar, tá? Então, com recém-nascidos a gente pode ou fazer peladinho ou dessa forma, estilo sumô. Com crianças mais móveis, você também pode deixar pelado, mas aí é legal estar num lugar onde não tem problema fazer xixi, né, no chão, você não se importa de limpar. E crianças andando também, né? É uma forma já bem prática, dá menos dor de cabeça você fazer esse estilo sumô com crianças móveis. Então nesse momento a gente vai observar o bebê sem fralda. O que a gente vai querer nesse momento de observação? A primeira coisa é fazer a associação de som. Então assim, cada vez que você perceber que o seu bebê ele está fazendo xixi ou ele está fazendo cocô, você vai fazer um som. Se ele for um recém-nascido, você pode fazer barulhos como o de xixi, ou quando já for mais velho, o ideal é já falar uma palavra, tipo faz xixi ou xixi. E no cocô você pode fazer o som de ou de, enfim. E para crianças mais velhas, você fala faz cocô ou cocô. Essa associação de som, conforme o seu bebê vai ouvindo nesse período de observação, ele vai começar a associar ao ato, o som com o ato dele evacuar. Então isso vai facilitar muito no momento que você for começar a posicionar, tá? Mas eu não posso já posicionar logo de uma vez, estou vendo o que ele vai fazer, não posso posicionar? Bom, tudo que você pode fazer o que você quiser aqui. A questão é que quando você observa primeiro, você dá aí uns dias, umas horas ou até semanas, se você estiver insegura, quando você dá esse tempo para você observar, você começa a entender os sinais do seu filho melhor, ele começa a associar melhor esses sons e você vai ter mais confiança. Você não vai se perder ali, o que eu estou fazendo? Você vai saber o que você está fazendo, você tem ciente ali quais são os sinais do seu filho, quais são os comandos, você já se acostumou com o comando de voz que você ouviu. Então, esse comando de voz, você vai escolher um. Às vezes, você pode ir testar nesses primeiros dias, você pode testar qual que você acha que vai sair melhor, qual que ele se sai melhor também, mas a ideia é você escolher um e ser consistente nele. Lembrando que esse som ele pode mudar aí durante o tempo, então perceba que no momento que ele começar a não responder mais, você pode mudar o som. Mas a ideia é que no começo você use somente um som. Então tá, eu estou observando, eu vejo que meu filho está fazendo xixi, eu uso uma palavra, um som de associação. E o que mais? Você vai observar os sinais que o seu filho dá. Então, qual é o sinal que ele dá logo antes dele fazer esse xixi? Ou qual é o sinal que ele dá logo antes dele fazer cocô? Os sinais são vários. Ele pode ficar irritado, ou ele pode se espremer, ele pode, se tiver mamando, ele pode soltar o peito, ele pode, se ele estiver no zingue, ficar te chutando, ou ele pode arquear as costas. Eu vou, pra quem, depois da live, eu vou deixar disponível no link, eu vou deixar disponível
no perfil da bio um link do Telegram. Lá vocês vão poder entrar e eu vou disponibilizar esses materiais. Eu vou deixar uma lista dos sinais, uma lista de vários sinais, assim, quase completa de todos os sinais, e que vocês vão poder depois ver todos os sinais, tá? Porque eu não vou falar todos aqui, senão a gente vai ficar só falando sinais. Então, você vai perceber esses sinais e você vai anotar. Também vou deixar disponível para vocês uma tabela para vocês anotarem os sinais. Você não precisa anotar se você não quiser, mas é importante que você anote para você ter isso na sua cabeça. Às vezes a gente fica só na mente e não consegue associar direito as coisas. Quando a gente vê no papel, fica tudo mais claro. Então, você vai anotar, cada vez que o seu filho fizer xixi e cocô, quais são os sinais que ele está dando. Então, você vai anotar os sinais. E outra coisa a gente vai fazer nesse momento de observação. A gente vai perceber o tempo natural do bebê, ou o timing natural do bebê. O que é esse timing natural? Em que momentos que ele costuma fazer xixi, cocô, e de quanto em quanto tempo ele faz xixi e cocô. Então, a gente vai começar a anotar a partir de 2 pontos base. A gente não vai anotar aleatoriamente durante o dia, senão a gente não tem uma estrutura, uma base para conseguir se direcionar. Então, a gente vai começar a anotar após o bebê comer ou mamar e após o bebê acordar. Então, por exemplo, o bebê acordou. Quanto tempo depois que ele acordou ele fez xixi? 10 minutos. Aí você vai lá e anota, 10 minutos. E aí você vai perceber quanto tempo depois desse xixi ele fez outro xixi. Depois de 20 minutos. Aí você vai lá e anota. Ou seja, a gente vai entender quanto tempo depois de acordar e depois de comer ou mamar ele vai fazer xixi. E qual é o intervalo entre cada xixi. Tá? É 20 minutos, é 30 minutos. Quando ele é bebezinho, o intervalo ele é menor, né? Ele faz muito mais xixi, muito mais cocô. Mas com o tempo, esse intervalo ele vai aumentando. Ele pode ficar 40 minutos sem fazer xixi, enfim. Então a gente vai perceber aí o tempo natural do bebê. O que mais que a gente vai perceber nesse primeiro momento que a gente está observando? A gente vai tomar consciência dos momentos comuns, que a gente chama. Que são os momentos mais comuns que os bebês, que a maioria dos bebês costumam fazer xixi e fazer cocô. Normalmente é xixi. Então, por exemplo, logo ao acordar, você não acorda e não fica com vontade de fazer xixi? Os bebês também. Então, eles acordam, eles querem fazer xixi. Quando a gente faz um passeio de carro ou a gente vai passear em algum lugar, quando a gente volta para casa e sai do carro ou chega em casa, a gente não precisa fazer xixi? O bebê também. Então, são esses momentos de, por exemplo, transições. Na hora que você tira do carro, ou na hora que você tira da cadeirinha, do carrinho, do cadeirão, né? Todos esses momentos que você vai tirar ele de algum lugar ou vai colocar ele em algum lugar, a gente vai oferecer uma oportunidade para ele fazer xixi. Normalmente eles têm xixi, são os momentos mais fáceis de você pegar, principalmente depois de acordar. Esse é o mais certeiro. Então a gente vai tomar, eu vou deixar essa listinha disponível para vocês também baixarem. Que aí vocês vão entender, vai ficar muito mais fácil, vai virar algo assim, natural, que você vai começar a introduzir isso na sua rotina, se você quiser, né? E vai ficar bem tranquilo. Qual que é a outra coisa, a quarta coisa que a gente vai perceber aqui? É a intuição. Esse ponto aqui já é mais delicado, né? Porque aqui no mundo moderno a gente está meio desconectado da intuição, né? A gente nem sabe o que é intuição. E nas culturas tribais, né, isso já é algo que está totalmente, eles estão totalmente conectados, né, com isso. Então muitas vezes a mãe vai lá, tira o bebê do nada, posiciona o bebê, faz xixi ou faz cocô, e quem está observando de fora pensa, mas ele não deu sinal nenhum, não teve nada, né, que indicou que ele ia fazer isso, mas teve a intuição da mãe. Então, nesse momento a gente vai começar a perceber se a nossa intuição ela tá ligada nesse sentido, né? Se você tem um pensamento, se você tem um sentimento, ou se de repente você pensa, nossa, será que ela quer fazer xixi? Ou não é possível que ela quer fazer xixi de novo? Ou de repente você precisa fazer xixi, talvez ela precise fazer xixi também. Então, a gente pode até depois falar com mais clareza, né, sobre a questão da intuição, mas prestar atenção nisso, né, nesse momento. Se você tiver um palpite que ele quer fazer xixi e de repente ele fizer xixi, essa é a sua intuição. Mas às vezes a gente está tão
nesse mundo, né, tão ligado nos 220 pensamentos a milhão, e de repente vem muitos pensamentos que ele quer fazer xixi, né? Você acha que ele quer fazer xixi toda hora, e na verdade não é. Então é interessante você prestar atenção nisso, porque às vezes você tá com vários pensamentos que ele quer fazer xixi, mas ele não faz xixi nenhum. Então talvez ele não queira. Então a gente aprende muito, tanto com os acertos, mas principalmente com os nossos erros e com nossos enganos em relação à higiene natural. Tô falando muito rápido, gente. Me avisem aí se dá tempo pra entender. Então, basicamente, essa é a parte 1. A gente aprendeu que tem 4 caminhos, que a gente chama os 4 caminhos para a hora do banheiro, que são as 4 maneiras que o bebê, que ele indica, ou que a gente vai saber que o bebê ele precisa ir ao banheiro. Então, lembrando que são os sinais, a gente vai perceber os sinais, a gente vai perceber o tempo natural do bebê, a gente vai perceber os momentos comuns que os bebês costumam fazer xixi e a sua intuição. E nesse momento de observação a gente vai fazer a associação de som, para que o bebê compreenda e ligue o fato de ouvir o som com a ação de evacuar. Então esse momento, essa parte 1, a gente vai fazer por algumas horas, alguns dias ou até semanas, até que a gente tenha todas as informações necessárias que a gente precisa, ou até a gente se sentir segura para começar a posicionar o bebê. Normalmente no nosso primeiro bebê a gente já tem um pouco mais de insegurança, né? No segundo já fica mais fácil, às vezes você já vê um sinal muito fácil, mas às vezes a gente não percebe um sinal que o bebê está dando. Então é importante a gente estar observando para conseguir perceber esses sinais que às vezes podem ser muito sutis. E às vezes o bebê realmente ele pode não dar sinal algum. E principalmente se ele está sem fralda, às vezes ele pode não dar sinal. Então é importante a gente estar prestando atenção. E se ele não der sinal, também não tem problema. A gente vai usar as outras vias, ou seja, o tempo natural, os momentos comuns e a intuição, que dá para contar super bem com esses também, tá? Às vezes, na verdade, boa parte dos bebês não dão sinais, então a gente acaba tendo que contar com essas outras formas de levar o bebê e de saber que o bebê precisa ir ao banheiro, tá? Então agora, depois que a gente captou todas as informações, depois que a gente praticou o comando de voz, a gente vai começar a posicionar o bebê. Ou se for um bebê mais velho, a gente vai começar a levá-lo ao pinico ou ao vaso, enfim. Então aqui, vamos lá. Qual é o primeiro passo? A gente vai perceber o sinal do bebê. O sinal ou qualquer uma das 4 vias ao banheiro que a gente já falou. Então, se a gente perceber um sinal, se a gente perceber o tempo natural do bebê, se a gente tiver em algum momento que é apropriado levar ao banheiro, por exemplo, depois que você tirou do carro, e a intuição. Se alguma desses eventos acontecer, a gente sabe que é hora de levar para o banheiro. Então, o que a gente vai fazer? Percebeu algum desses sinais que o bebê precisa ir ao banheiro? O que a gente vai fazer? A gente vai reconhecer, vai despir e ir para o local. Então, reconhecer. A gente pode reconhecer de forma verbal para o bebê, então dizer, vamos para o banheiro, hora do banheiro, hora do xixi, vamos fazer xixi, vamos fazer cocô, cocô. Você vai escolher a forma que você prefere falar com o bebê e a forma que você quer que ele comece um dia a falar para você. Então, hora do banheiro, hora do xixi, enfim. Normalmente a gente não pergunta pro bebê se ele quer fazer xixi ou quer fazer cocô. Principalmente quando eles começam a ficar mais velhos, né? Você vai perguntar, quer fazer xixi? E aí ele vai chegar uma hora que vai falar, não. Aí vai dar 5 minutos depois e ele vai fazer xixi. E você não levou. Então a gente vai avisar pra ele que é a hora do banheiro. Muitas vezes como eles ainda estão entrando em contato, principalmente o bebezinho entrando em contato com o próprio som, o próprio corpo, eles não têm muita noção. Então a gente vai começar a traduzir o que está acontecendo para eles. Então a gente vai reconhecer. Você pode simplesmente não falar nada. Se você for do tipo que não fala nada, você pode falar mais mentalmente. Então, vamos ao banheiro ver se você precisa fazer um xixi. As culturas mais tribais, elas costumam fazer assim, né? Não falam. Por quê? Porque
o ato de levar o bebê ao banheiro já é algo que está natural, já é intrínseco, já está integrado na cultura. Então não precisa fazer muito alarde sobre a situação, já é algo que é normal. E se você quiser, você pode também fazer de forma não verbal, então usar sinais com o seu filho. Também funciona muito bem, os bebês conseguem usar os sinais antes, né, de começar a falar. Então, enquanto a gente estiver indo para o banheiro, a gente já vai começar a despir o bebê. Então já vai tirando a calça, você pode ir conversando com ele ou não, vai tirando a calça, vai tirando a fraldinha. Por isso que é importante a gente ter uma roupinha que seja fácil de manipular. Com o tempo, você vai percebendo quais roupas e quais fraldas que ficam mais fáceis de você tirar de uma forma mais rápida. Mas, sem estresse, por exemplo, os bores, nossa, quando a minha filha nasceu era inverno, então eu tinha que pôr 1000 camadas nela, né? E eu não conhecia as formas mais práticas de você vestir o bebê, né, pra praticar a higiene natural. Então eu tinha que tirar 1000 camadas, era super complicado, agora já tá muito mais fácil. Então a gente vai despir o bebê e vai levar para o local adequado. Então qual seria o local adequado? Depende. Se for um bebezinho que ainda amamenta somente, pode ser a pia, depois você limpa, claro. Mas pode ser um potinho, pode ser uma vasilha, pode ser o que eles chamam de piniquinho cartola. Esse aqui é difícil de achar no Brasil, normalmente você tem que importar. Mas eu achei isso aqui numa loja de jardinagem, numa floricultura. É um cachepô e ele funciona perfeitamente, perfeitamente. Você pode pôr na perna ou posicionar em algum lugar. Ele é muito fácil, é fácil de você levar também, porque ele é pequeno, então você pode levar no carro. É muito tranquilo. Esse aqui pode ser um próprio pinico. Esse aqui é bom porque ele é baixinho e tem um buraco pequeno. Para um bebê ele é bem legal. Pode ser um troninho, que ele é maiorzinho atrás, né? Pode ser no chuveiro, pode ser na banheira. No chuveiro e banheira é bem legal para meninos, porque o jato você consegue direcionar melhor o jato do menino, né? E pode ser numa fraldinha aberta mesmo, ou num tapetinho higiênico, ou sobre mantas, cobertas, enfim, o que você tiver à sua disposição no momento. E principalmente quando ele é mais novinho, você não precisa levar o bebê sempre no mesmo local. Mas depois, quando ele vai ficando maiorzinho, é legal você ter pelo menos 1 ou 2 locais determinados para ele ir, para ele começar a entender e poder começar a ter independência de ir sozinho. Ele saber onde é que tá, né? Então, e se você for posicionar se estiver em algum local público, o ideal é você achar um banheiro público. Aí você pode tanto ir na pia quanto ir no vaso. Mas na pia é legal você limpar depois, tá bom? Se você for na pia, limpa e deixa bem limpinho para a próxima pessoa, tá bom? E se você posicionar do lado de fora, o ideal seria num piniquinho, ou num potinho, ou na fralda. E seja discreto. E também sempre deixe tudo muito limpinho. Não é legal deixar o cocô na rua. Eu já vi gente fazendo isso. Isso não é legal, tá, gente? Não é legal. Então, beleza, vamos posicionar o nosso bebê. A gente levou, a gente reconheceu, tirou a roupinha, levou para o local do banheiro, ou do pinico, ou qualquer outro lugar, enfim. Pode ser o vaso sanitário. Se for um bebezinho maior, se for um bebezinho mesmo, você pode posicioná-lo sob o vaso, sem que ele encoste. Mas se ele já sentar, ele pode sentar num vaso com um redutor ou no pinico. Ele já pode sentar sozinho. Se ele já estiver sentando, ele já pode sentar sozinho no vaso ou no redutor. É legal que a gente comece, depois que ele senta, a introduzir o vaso ou o redutor ou o pinico para que ele comece a sentar sozinho. Para que ele não precise que a gente segure ele. Que aí é uma forma da gente começar a dar mais autonomia para ele. Então, levamos ao banheiro, chegamos, vamos posicionar. Que posições que a gente vai usar? Aí, como eu disse, se o bebê já sentar, ele vai se sentar sozinho, ou no vaso, ou no pinico. Se ele ainda for bebezinho, existem várias posições. Eu vou só dar algumas aqui.
mas existem muitas posições. A mais clássica é essa. Essa aqui. A gente vai apoiar o corpinho do bebê na nossa barriga e vai segurar nas coxinhas e vai dar uma leve inclinada. A gente não vai levantar o bebê para cima. A gente vai deixar ele bem apoiadinho, com o pescocinho bem apoiado na gente e vai dar o suporte para as perninhas. Só apoiar. Essa é chamada de posição clássica. Ela pode ser feita na pia, pode ser feita no vaso, pode ser feita em qualquer potinho. Você pode ter um potinho desse e fazer na própria cama, por exemplo, de madrugada ou na hora que acordar, você põe... Eu vou para trás para mostrar para vocês. Me avisem se vocês estão me ouvindo, tá? Porque eu vou ter que tirar aqui. Opa, desculpa, gente. Ó. Pus o potinho no meio da minha perna. Vou pegar o bebezinho e vou apoiar sob o potinho. Você pode também colocar o bebê nesse potinho, que é esse pinico cartola. Você pode deixar ele apoiadinho também. Esse pinico é super confortável. Você pode posicionar enquanto amamenta. Vai deixar o potinho. Se for um menininho, você pode pôr o potinho mais aqui e apoiar o pênis dele um pouco para baixo, para direcionar o jato. E a outra posição que funciona muito, muitos bebês eles não gostam da posição clássica, por mais que digam que é a clássica e que é a melhor, muitos bebês eles não gostam. Um bebezinho ele pode não se sentir à vontade na posição clássica. Então existe a versão inclinada, que você vai deixar o seu braço assim e você vai colocar o bebê apoiado no seu braço. O bebê ele vai ficar apoiado no seu braço com a cabeça no seu cotovelo, na junção do cotovelo, assim. Muitos bebês ficam muito confortáveis nessa posição. É uma ótima posição para usar. Você pode usar o próprio pinico mesmo para bebezinho e você pode colocá-lo sob o pinico e apoiá-lo. Muitos precisam de contato visual, né? Então, se você, mesmo que ele ainda não sente sozinho, mas ele tem o controle do pescoço, você pode posicioná-lo sentadinho, segurando ele. Você posiciona ele sentadinho no pinico, olhando para você. Você segurando. Funciona super bem também. Enfim, gente, muitas posições. Com o tempo aí eu vou tirando fotos de possíveis posições para vocês. Pode ser do lado externo, na graminha. Enfim, é uma variedade de posições mesmo. Aí, a posição escolhida vai depender do que você prefere e do que o seu bebê se sente mais confortável. Lembrando que a posição ela pode mudar conforme o tempo. Por exemplo, nos primeiros meses ele pode gostar da clássica, mas de repente ele pode simplesmente odiar. Você coloca ele na posição, ele recusa, ele não quer. Então você precisa ou mudar a posição, ou mudar o recipiente, ou mudar o ambiente que você tá. Às vezes ele quer simplesmente fazer um xixizinho lá fora, ou ele quer fazer um xixizinho em outro lugar, vendo o que está acontecendo. Então é importante que a gente tenha essa criatividade de mudar o cenário para que a gente atenda as preferências do nosso bebê. Então, beleza. Posicionamos o nosso bebê. Mas o meu bebê eu posicionei e ele está resistindo demais. Então, como eu disse, ou ele pode não estar querendo estar nessa posição que você fez, ou ele pode simplesmente não querer fazer xixi. Ou cocô, pode ser que ele já fez. Então, uma coisa importante quando a gente estiver indo levar o nosso bebê, quando a gente estiver despindo, a gente já perceba se ele está molhado. Muitas vezes ele pode estar molhado, mas de repente foi só um xixizinho que saiu, mas ele ainda tem um xixi para fazer. Ou foi um xixi anterior que a gente não viu que ele fez.
Então a gente vai perceber e vai posicionar da mesma forma. Mas se ele recusar, a gente não vai forçar o bebê a ficar na posição. Se ele recusar, a gente vai parar, vai tentar de novo uma próxima vez, vai tentar mudar, lógico, né? Se ele estiver sempre aceitando e de repente foi uma vez porque estava molhado, quer dizer que ele já fez e não precisa fazer, a gente pode tentar de novo na mesma posição, no mesmo lugar. Mas se várias vezes você tenta posicionar de uma certa forma, num certo local, e ele recusa, talvez ele queira mudar o jeito que você está fazendo, tá bom? Às vezes ele quer que você mude o comando de voz. Então, aqui nesse momento que a gente posiciona, é o momento que a gente vai fazer o nosso comando de voz. Lembra que na primeira parte a gente treinou o comando de voz cada vez que ele fazia xixi ou fazia cocô? Esse comando de voz serve para agora. Porque quando a gente posicionar ele e fizer o comando de voz, ele vai entender que está tudo bem. Ele vai entender, quando eu sou colocado nessa posição e minha mãe faz esse sinal, quer dizer que está tudo bem para eu poder relaxar. Quer dizer que eu posso relaxar e eu posso fazer o xixi. E aí ele consegue relaxar e fazer o xixi ou o cocô. Então é agora que a gente usa esse comando de voz. E se ele não estiver gostando do comando de voz, a gente muda o comando de voz também. Então, o próximo passo. A gente posicionou, a gente fez o nosso comando de voz, agora a gente precisa de um pouco de paciência. Porque às vezes o xixi e o cocô, eles vêm em etapas. Principalmente se a bexiga está muito cheia, pode ser que o xixi ele vem em jatos. E esse jato ele pode demorar alguns segundos ou até minutos de um xixi para outro. Por exemplo, logo que o bebê acorda, às vezes a bexiga está tão cheia, principalmente se ele é amamentado à noite, a bexiga está tão cheia que ele não consegue esvaziar de uma vez. Então ele faz um xixi, mas daqui 5 minutos ele tem outro xixi, ou daqui 10 minutos ele tem outro xixi. Não é que ele está enchendo a bexiga dele e ele está fazendo vários xixis, é porque a bexiga ela não esvaziou completamente. Então ele vai esvaziando em prestações. Então a gente pode colocar e dar um tempinho e posicionar de novo. E com o cocô é a mesma coisa. Quando é só amamentado, o cocô é bem líquido, né? E ele também costuma vir em jatos. E como como que tá tudo ainda sendo amadurecendo dentro do neném, ele não consegue eliminar tudo de uma vez. E aí a gente precisa de um pouco da ajuda da gravidade também, né? Então vai ser eliminado o primeiro jato, aí a gente pode tirar ele da posição, deixar descansar um pouco as coxinhas dele, os nossos braços, e depois posicionar de novo. Se você souber fazer massagem, a gente pode fazer uma massagenzinha na barriga dele com o polegar, para ir direcionando o cocô, ajudando o cocô a descer e posicionar de novo. Normalmente vem outro cocô. E se o bebê já começou a comer, né, o cocô ele endurece, né? Ele fica, o organismo vai ficar mais regular e o cocô ele endurece um pouco, fica estilo salsicha. E aí também muitas vezes vem em prestações. E quando a gente tem um bebê que já está móvel, muitas vezes eles não têm paciência, né? Então a gente precisa ter paciência de colocar o bebê no pinico, às vezes ele vai fazer um cocô e de repente ele quer sair correndo, mas ele não terminou. Então hoje a gente vai fechar a porta do banheiro e prestar atenção se ele vai fazer outro sinal. Às vezes ele pode agachar e fazer a carinha, e aí a gente vai, leva ele de novo pro pinico e ter a paciência de perceber que ele terminou o cocô todo que ele tinha para fazer. Aí muitas vezes é interessante a gente dar alguma coisa para distrair o bebê. A escova de dente, a gente pode conversar com ele, cantar com ele, fazer sinais com ele para ele relaxar, pelo menos para ele conseguir terminar o cocô sem querer sair correndo, né? Funciona super bem. Então é isso. O bebê a gente posicionou, a gente fez a nossa som de associação, o nosso comando de voz. O bebê, a gente vai ter paciência para que ele termine o cocô. Mas aí, como que eu sei que o bebê ele terminou de fazer xixi ou ele terminou de fazer cocô? Muitas vezes eles vão arquear as costas ou eles vão levantar as pernas. Ele pode simplesmente chorar ou ficar irritado. Ou um bebezinho muito pequeno, ele pode não dar sinal nenhum, ele simplesmente vai ficar quieto. Ou vai até dormir, se for um recém-nascido. Então a gente tem que ter um pouco de
tá ligado pra perceber que às vezes ele tá quieto, não é porque ele quer mais, mas simplesmente porque ele acabou. Então a gente tem que estar atento nesses momentos. Mas eles costumam bastante arquear as costas. Esse é o sinal mais clássico de que um bebê não quer mais fazer cocô e xixi. Se é um bebê que já sabe levantar sozinho do pinico, ele vai levantar e tchau. Não quer mais saber. Se você tentar colocar ele de novo, ele vai ficar bravo. Muitas vezes ele até levanta, mas ele ainda está meio irritado, quer dizer que ele pode querer fazer xixi ou cocô, terminar de fazer o cocô principalmente. Ou às vezes ele está muito tempo no pinico e você quer tirar ele não quer sair, muitas vezes ele quer terminar o cocô, mas está demorando, então tenha um pouco de paciência. Então terminamos, o bebê terminou de fazer cocô, terminou de fazer xixi, e aí o que eu faço? Aí você vai ou comunicar para ele, ou não vai dizer nada. Então você pode comunicar para ele, você acabou de fazer xixi, filho. Você acabou de fazer cocô. A gente acabou de colocar o xixi no pinico. Olha o seu cocô no pinico. Olha, você está fazendo xixi na grama. Enfim, existem várias formas de você falar para o bebê o que aconteceu ou o que está acontecendo. Mas se você for do tipo que não gosta de falar, como é no caso das culturas tribais, eles não falam nada. Simplesmente algo que é normal. Então você pode simplesmente não falar nada. Tá tudo certo também. Ou você pode expressar gratidão pro bebê. Por exemplo, obrigada, filho, por avisar que você precisava fazer xixi. De repente, ela deu um sinal, você percebeu, você posicionou, ela fez xixi. Você pode dizer obrigado, filho, por deixar a mamãe saber que você precisava fazer xixi. A gratidão é uma coisa que é legal a gente ensinar para nossos filhos, né? Aí até mesmo pra gente mesmo, né? A gente sempre lembrar de agradecer até nessas coisas mais simples, né? E aí, qual que é o próximo passo, então? Ele acabou, pronto. E agora? A gente vai limpar. Como que a gente vai limpar o neném? A gente pode lavar com água, ou com água e sabão, ou só água, e secar com uma toalhinha ou uma fraldinha de pano. Se for um recém-nascido, o ideal é que seja uma fraldinha de pano bem macia, né? A gente não quer usar papel, nada disso no recém-nascido. Não é legal comemorar algo fisiológico como xixi e cocô. É simplesmente traduzir pra ele o que aconteceu, né? Principalmente quando é um bebezinho muito pequeno, a gente só tá falando. E até porque a gente... É que depende muito também da forma como você quer criar a sua criança, né? Muitos gostam que o bebê tenha esse apelo extrínseco, né? Que ele precise disso, né? E muitos, eles preferem que o bebê tenha a comemoração interna de que ele conseguiu alguma coisa. Mas, como nas culturas tribais, ele simplesmente não fala nada, porque é algo que é normal. Xixi e cocô é normal. Então, a gente não quer fazer um alarde, a gente não quer fazer um drama, a gente não quer fazer nada demais. É simplesmente ele fez um xixi, ele fez um cocô. Então, vamos lavar o bebê. Você pode usar um lencinho também, se você quiser, ou se você não tiver água perto, você pode usar um lencinho. Mas lembra sempre de secar o bebê depois. O lencinho ele também pode ser de fraldinha, um lencinho de pano, né? Você não precisa ser descartável, pode ser um lencinho de pano molhado. Mas é sempre legal, depois que a gente usar um lencinho, também secar o bebê. Porque é uma das melhores formas de prevenir a assadura. Um bebê que pratica higiene natural dificilmente vai ter assadura, mas como a maioria fica 24 horas de fralda da mesma forma, a gente pode ter assadura. Então é importante deixar o bebê bem sequinho. E o pinico? O que a gente vai fazer com o pinico? Se for um cocô ou xixi, a gente vai despejar na privada. Né? Com o xixi você pode só secar com um papelzinho e com o cocô a gente vai lavar, mas você pode lavar o xixi também. A gente vai lavar com água, sabão e de vez em quando, da forma que você preferir. Eu faço todo dia, eu desinfeto. Aí vai ser da forma que você preferir desinfetar. Eu uso lencinhos desinfetantes, você pode usar... o próprio desinfetante pano, pode ser álcool e pano, pode ser lencinhos desinfetantes caseiros, enfim, a forma que você costuma desinfetar tudo, mas de uma forma não tóxica, né? Eu desinfeto, limpo o banheiro também todo dia, então é um lugar que a gente está indo todo dia fazer nossas necessidades, eu desinfeto todo dia, mas você pode desinfetar dia sim, dia não, cada 3 dias, da forma que você preferir, tá? Se o bebê fez o xixi ou o cocô na pia, é fácil de limpar, o piniquinho também é fácil de limpar, ele sai muito fácil o cocôzinho. E se você tiver
né, fora de casa e você fizer o xixi dele, por exemplo, na rua, o xixi vai evaporar. Mas o cocô, se você fez um cocô de recém-nascido, né, que é só leite, você pode às vezes cobrir assim com terra, alguma coisa nesse sentido. O ideal é que você não faça isso, abra a fraldinha e deixe que ele faça o cocô no chão. Ou você pode, se for já um cocô sólido, você vai catar esse cocô ou na fraldinha ou no saquinho e vai jogar fora, tá? E vai deixar tudo bem limpinho onde você fez. Basicamente, de forma extremamente resumida, são esses os passos. Então, lembra, tem a parte 1, que é a primeira parte que a gente vai fazer antes de tudo, que a gente vai observar o nosso neném. A gente vai fazer as associações de som, que é cada vez que o bebê fizer xixi, a gente vai fazer uma associação de som. A gente vai perceber os sinais do bebê. A gente vai perceber o timing, o tempo natural do bebê. A gente vai entender sobre os momentos comuns que o bebê costuma fazer xixi ou cocô. E a gente vai perceber a nossa intuição. E aí a gente vai para a parte 2, que é posicionar o bebê. Então a gente vai perceber que aconteceu algum desses 4 eventos. A gente vai afirmar ou vai comunicar para o bebê que a gente está levando ele para o banheiro. Vai despir, vai posicionar, vai fazer a associação de som, vai ter paciência, vai comunicar para ele que acabou. Assim que ele der o sinal de que acabou, a gente vai comunicar que acabou, vai limpar e vai vestir o bebê de novo. E vai seguir com a vida. E talvez daqui a pouco você vai ter que fazer isso de novo. Mas basicamente é uma forma bem resumida de dizer como vocês podem começar. Mas eu gostaria muito que eu soubesse disso no começo, que teria sido muito mais fácil. Principalmente essa parte 1. Porque a parte 2 até que a gente vai meio que na intuição, né? Vai, posiciona e tal. Mas entender quando o bebê precisa ir ao banheiro é muito mais complicado, né? Então a gente fazer esse momento de tirar e simplesmente observar o bebê é muito importante. E conforme o bebê ele vai passando, ele vai mudando os sinais. Às vezes a gente pode não entender mais qual sinal ele está dando. Então de vez em quando é bom a gente fazer esse tempo de observação sem fralda para que a gente consiga ajustar e entender melhor o que ele está querendo comunicar, quais são os sinais que ele está dando, se ele está dando algum sinal. Muitas vezes em saltos de desenvolvimento os sinais simplesmente param e de repente voltam. Então é importante a gente tá prestando atenção nisso. Então agora, gente, dúvidas. Quero saber dúvidas, que se vocês têm alguma dúvida, eu quero fazer depois uma aula completa sobre isso, tá? Pra gente poder entrar detalhe por detalhe, de forma bem calma sobre isso, não correndo para dar o tempo, né? Então, me digam se vocês têm algumas dúvidas, eu vou fazer aí uns 10 minutos para tirar dúvida. E é isso. Quais as roupas? Depende da idade. Mas camisetas compridas, você pode usar o body, mas se ele estiver desabotoado, ele fica mais fácil. Pode ser camisas mais compridas. Muitas pessoas cortam o body, ou cortam o macacão, ou coloca meia calça e corta meia calça. Existem tutoriais na internet que dá pra achar, mas são todos em inglês. Eu vou, quem sabe, um dia eu faço pra vocês, de cortar nessa parte, para ter acesso mais fácil, para não ter que ficar tirando camadas e camadas de roupa. E manter o bebê aquecido da mesma forma. Você pode comprar polainas para bebê. Você pode comprar meias compridas de adulto, mas costuma cair. Então a gente acha aí na internet polainas para bebê, que aquece bem as perninhas. As fraldas. Se é um bebezinho, acaba que as de velcro são mais práticas. Você tira de uma vez, não fica botoando. Porque, por exemplo, as fraldas, se eu soubesse disso antes, gente, ai meu Deus. As fraldas de pano que eu comprei, elas são ótimas, mas elas têm, tipo, eu tenho que tirar, sei lá, 10 botões. É muito botão. Então, eu tenho que ir lá tirar, e aí depois eu tenho que pôr de volta vários botões. Dá muito trampo. É um tempo que perde só pra tirar roupa. Então, se você tem uma roupa que facilite esse tirar e pôr, é assim, ó. Rapidinho você tira, rapidinho você põe e pronto. Lógico que com a prática, mesmo com as roupas mais difíceis, você faz isso de forma rápida. Mas ter as roupas facilitam. Você pode usar a fraldinha assim também, ainda mais se tiver quente, é tranquilo. Ou usar assim e com as polainas.
Você pode simplesmente pôr uma calça, uma capa de fralda aqui por cima. E a gente vai trocar, né? Cada vez que a gente perceber que o bebê fez xixi, a gente vai trocar essa fraldinha que tá molhada. A gente não vai deixar o bebê ficar molhado. Tanto por causa de assadura, porque a gente não quer que o bebê perca a sensibilidade dele. Porque se ele fica em contato o tempo todo com o xixi, com estar molhado, ele vai acostumando. Ele acha que isso é o normal. E quando ele tem a opção de ficar seco, eles preferem muito mais. Deixa eu ver aqui. Funciona se eu tentar fazer higiene natural só com cocô? Super funciona. Até muitas pessoas fazem só com cocô. A gente chama também de higiene natural parcial. Que pode ser só com cocô, ou só com xixi da manhã, ou só com xixi da noite. Ou só de final de semana, se você quiser pegar só de final de semana. É bem versátil, é bem tranquilo. Cada um vai colocar isso na rotina da forma que se adaptar melhor, tá? Você não precisa fazer 24 horas e pegar todos os xixis e todos os cocôs. Pode ser na dinâmica da família. Tem que fazer uma live só sobre higiene natural parcial, higiene natural noturna, que são questões aí que a gente tem que entrar um pouco mais em detalhes. Ó, bebê de 3 meses que tem cólica, chora, se esperneia, mas às vezes fica 1 ou 2 dias sem evacuar. Alguma dica ou comentário? Higiene natural. Não sei se você já pratica, mas aqui era assim, balela. Fazia uma massagenzinha, ou fazia colocava uma bolsinha de água quente e posicionava. Ela quase sempre fazia cocô. Era difícil ficar 1 ou 2 dias sem fazer cocô. Se ela tava com o intestininho mais preso, a gente fazia. Ia aos poucos. Faz massagem, faz bolsa de água quente, posiciona. Às vezes só do bebê estar na posição já alivia bastante a cólica, tá? Mas você pode dar alguns remedinhos também, se nada ajudar. Não sou extremamente contra, não. Eu era extremamente naturalista nesse ponto, mas hoje eu já penso de uma outra forma. Às vezes, um pouquinho de remédio que você dá vai fazer o bebê dormir, vai fazer você dormir, você vai estar muito mais disposta para lidar com todas as questões. Então, a gente tem que sempre pesar, sabe, as coisas e não ser extremamente radical em nenhuma decisão que a gente toma. Pelo menos é isso que eu penso, né? Bebê que vai pra escola não tem como dar seguimento, né? Tem sim. Você pode fazer uns momentos antes do bebê ir pra escola, depois que o bebê voltar da escola, e dependendo da escola, eles aceitam posicionar o bebê também, oferecer o pinico pro bebê também. Principalmente se a escola ela trabalha com crianças mais velhas e elas oferecem o pinico para as crianças mais velhas, você pode até às vezes conversar com alguém e pedir, olha, na hora que você for levar os bebês, você pode levar o meu bebê também e colocá-lo no pinico. Incrivelmente, a gente sempre tem um não, né? Mas quando a gente conversa, muitas vezes a gente pode ter um sim. E a escola pode colaborar. Impressionante, gente. A gente tem que comunicar um pouco melhor, que às vezes funciona. As escolas, algumas aceitam, tá? E se não aceitar, você pode pedir para que troquem a fralda, sei lá, a cada hora. Troquem mais vezes a fralda para que o bebê não fique muito molhado. Dizer que o bebê tem sensibilidade, que tem assadura e que precisa que troque a fralda em mais e mais tempos, tá? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Aproveitem, gente! É sempre que eu tô disponível, assim, nesse horário. Essa hora eu já tô dormindo, hein? Aproveitem, que tô aí meu bebezinho aqui, ó. Legal. Depois me conta que eu quero saber o desfecho. Gente, sério, isso aqui facilita a vida. Eu não sabia que dava pra achar algo parecido aqui no Brasil. Até que eu fui na casa de uma amiga, ela deve estar aí, a Dani. E eu vi um vaso desse lá na casa dela. Eu falei, gente, isso aqui é perfeito pra praticar higiene natural. Isso é perfeito. É quase o piniquinho oficial que eles usam nos Estados Unidos. E aí eu fui procurar nas floriculturas, acha quase em todos desse formato.
Que ele tem uma, como se fosse uma canaleta aqui. E aí você consegue até apoiar o bebezinho aqui, é bem legal. Com quanto tempo eu comecei a higiene natural? Com 1 semana. Porque primeiro eu estava me adaptando ao parto, a amamentação foi muito, muito difícil para iniciar. Então eu ainda estava assim, super sobrecarregada, estressada, confusa, frustrada, toda aquela zica. E tinha gente em casa, estavam as parteiras ainda, minha mãe. Então no começo eu ainda estava meio assim, sabe? Ai, não sei, porque eu não sabia o que fazer. Se eu soubesse como fazer de fato, eu não teria tanto receio. Mas eu não sabia como fazer. Então eu não ia ficar fazendo na frente das pessoas algo que eu não sabia que eu estava fazendo direito. Então hoje não. Hoje no meu próximo filho vai ser muito mais fácil, gente. Ai, nossa. Quando o bebê costuma com a higiene natural, ele começa a segurar xixi ou cocô? Ó, gente, só na medida do que ele consegue. Ele não vai segurar mais do que ele consegue. Até a bexiga dele encher ou o intestino dele chegar ali no ponto que ele não consegue segurar. Porque ele não vai segurar a ponto que force ou que ele se sinta incomodado. Na hora que encheu, ele vai liberar. Ele não tem o controle de ficar segurando, ele tem o controle somente de liberar. Ele consegue segurar tipo 1 segundo, por exemplo. Ele mostrou que tem um sinal e você vai levar ao banheiro, ele consegue perceber isso, que ele pode contar com você, que você vai levar ele para um local adequado, um lugar mais apropriado e higiênico para ele se aliviar. Então ele consegue segurar um pouquinho, só a ponto dele conseguir aliviar, mas ele não vai segurar. Ele não vai segurar, vocês não se preocupem com isso. Se você esquecer de olhar o bebê, de deixar ele de fralda, ele vai fazer xixi, ele vai fazer cocô e ele não vai segurar. Mas ele espera, ele consegue esperar um pouquinho para levar para ir ao pinico. Mas às vezes eles não conseguem, às vezes tá vindo aquele cocô assim, até mesmo quando ele já tá maiorzinho, né? Tá vindo o cocô, ele te avisa, ele grita cocô, mamãe, socorro, tá saindo, você vai e leva, mas às vezes já tá saindo, tá? Então ele consegue segurar, mas é muito, muito pouco que ele consegue segurar. É só aquele... Tanto que por isso que eu disse que às vezes quando você tá levando, você vai ver se o bebê tá molhado. Porque às vezes ele não conseguiu segurar antes de ir, então ele fez um pouquinho de xixi. Mas ele ainda tem um xixi pra fazer. Então ele só liberou aquele pouquinho pra se sentir aliviado e de repente quando você posiciona, ele consegue fazer o xixi completo. Quanto tempo ela levou pra ir se adaptando à higiene natural? Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Principalmente quando é recém-nascido, quando até os 3 meses, eles se adaptam muito bem. A resposta deles é imediata. Na verdade, qualquer recém-nascido que você posicionar é muito capaz dele fazer xixi e de fazer cocô, mesmo que você não dê um sinal. Mas aí a gente nunca sabe se é sorte ou se a gente está praticando higiene natural. Por isso que é importante seguir esses passos que eu disse aqui. Porque aí, com o tempo, a resposta já não vai ser mais tão imediata. Então, a gente precisa contar com essas coisas que eu falei para que o bebê ele continue respondendo. E aí, se você fica oferecendo muitas vezes também, aí o bebê ele começa a não querer, ele vai resistindo e você vai ficando frustrada. Então, por isso que é importante saber exatamente quando levar o bebê aí ao banheiro, que é seguindo esses 4 caminhos para a hora do banheiro. Mas o bebê, ele se adapta principalmente até os 3 meses, eles se adaptam imediatamente. E de uns 3 meses, às vezes até 1 ano, 6 meses, eles se adaptam bem também. Quando ele começa a sentar, tanto que tem culturas que eles só começam a oferecer o banheiro para o bebê no momento que ele começa a sentar sozinho. Que aí fica mais fácil, o bebê também já está interagindo melhor, mas é bem tranquilo também. Então, é isso que eu falei, ó, é ruim colocar o bebê no pinico mesmo sem dar sinal? Não sei ver os sinais. Eu coloco, às vezes sai, às vezes não. Por isso, porque às vezes você tá contando simplesmente com a sorte. Às vezes ele tem um xixi lá pra fazer e ele vai fazer. Ou vai fazer um cocô. Mas mesmo que o bebê... Então, por isso, ó, observe seu filho. Observe e anote os sinais. Desliga tudo, desliga celular e simplesmente observe. Não fica também em cima lá, corujando o seu filho, né? Você vai observar de uma forma assim, como se você estivesse fazendo uma outra coisa, não vai ficar em cima dele. Mas observa. E aí observa realmente se ele não dá sinal. E se ele dá, você vai anotar e você vai começar a perceber os sinais dele. E aí você vai começar a levar nos sinais.
Mas você não precisa contar só com os sinais. Se ele não der sinal algum, você pode contar ainda com os outros caminhos que eu falei. Lembra? Que é o time natural do bebê. Então, por exemplo, logo 10 minutos depois dele comer ou depois dele mamar, ele tem um xixi ou ele tem um cocô. Então você fica meio de olho no relógio e leva ele nesse horário. Se ele fez xixi e ele vai depois de uns 40 minutos, costuma fazer depois de 40 minutos, você oferece um banheiro para ele a cada 40 minutos. Então, esse é o tempo natural e os momentos comuns. Esses são muito fáceis, gente, da gente contar. São muito fáceis. Eles são Foi o que salvou a minha prática em alguns momentos, foi quando eu descobri isso. Porque minha filha não dava sinal por um tempo. Então, eu contei muito com esses momentos comuns. Então, por exemplo, ela acordava, eu levava. A gente ia para algum lugar, voltava desse lugar, eu oferecia, ela fazia. Então, saía de carrinho, voltava, eu oferecia. Saía do cadeirão, eu ia e oferecia. Então, sempre nesses momentos de transição de um lugar para o outro, a gente pode oferecer, que é quase certeiro que a gente vai pegar um xixi. Às vezes ele janta fazendo força e sai correndo pro banheiro. É ruim? Não. Não. Às vezes ele consegue segurar. Se não tá saindo cocô, não. Mas muitas vezes sai um pouco do cocô e ainda ele tem mais um pouco para fazer. Eles costumam aceitar tranquilamente. Alguns não, né? Alguns não gostam, não. Mas a maioria costuma aceitar tranquilamente que você pare e leve ele pro banheiro para que ele possa se aliviar de uma melhor forma. A maioria. Aí você vai observar seu filho. Se ele começa a gritar, fica desesperado que você tá mexendo nele enquanto ele faz cocô, você não vai pegar nele. Mas se ele tá fazendo força, que isso pode ser um sinal. Às vezes ele não tá fazendo cocô, ele só tá dando o sinal, que é fazer a força. Então nesse momento você pode pegar ele e levar pra fazer xixi ou pra fazer o cocô. Normalmente é bem tranquilo. Bom, gente, é isso. Nosso tempo tá acabando. Quem quiser a última pergunta. E lembre que a hora que terminar aqui, eu vou disponibilizar o link do Telegram pra vocês. Foi a forma que eu achei mais fácil, tá? De compartilhar com vocês. Eu não sei fazer essas coisas muito rebuscadas aí pra divulgar, mas eu vou divulgar no Telegram. Vocês vão entrar, eu vou esperar mais gente entrar pra eu poder enviar pra vocês a tabela de observação, pra vocês observarem e anotarem os sinais do seu filho e os momentos, os horários que ele tá fazendo xixi, tá fazendo cocô. Isso vai ajudar muito, gente. Ajuda demais, tá? Não leve como se não fosse nada demais. Façam, pelo menos faça por algumas horas ou alguns dias. Faça. Vai fazer muita diferença. Eu vou também divulgar para vocês a listinha dos sinais mais comuns, que na verdade eu vou mandar as 4 vias, né? Os 4 caminhos para o banheiro. Então eu vou mandar os sinais mais comuns, tanto os sinais normais quanto os sinais do bebê dentro do baby wearing, do sling, porque muitas vezes eles não dão sinais, mas se você coloca no sling, os sinais eles costumam ser mais evidentes, então é uma dica. Então os sinais, a lista também dos momentos comuns, e vou mandar também para vocês um esqueminha disso que eu falei dos passo a passo, tá? De observar, fazer associação de som, notar, observar e o passo a passo de levar o bebê pro banheiro, tá bom? 1 hora, gente. Deu 1 hora de live. Eu queria ter falado mais coisa, mas é isso. Muito obrigada por terem assistido, terem estado aqui comigo. Foi um prazer imenso estar com vocês. E me mandem aí sugestões que vocês querem de próximas lives que eu vou fazer, tá? E vou fazer uma aula mais completa disso e disponibilizar de alguma outra forma pra vocês, pra não ficar cortado aqui no Instagram, porque o Instagram é uma ferramenta mais rápida, né? Mas é isso. Muito obrigada. E é isso. Qualquer dúvida, eu vou lançar uma caixinha de perguntas lá. Qualquer dúvida, a gente vai tirando pelos stories, tá bom? E qualquer coisa pode conversar comigo. Eu respondo todo mundo, tá bom? Eu não sou famosa, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite, boa semana pra vocês.